Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pois é, o El Ninho está indo embora, o El Ninho vai acabar e vamos ter Laninha ainda em 2024, no inverno. Pois é, quem acompanha esse canal ano passado, eu falei algumas coisas que aconteceram, que não íamos ter Super El Ninho, e eu vou mostrar para vocês que não tivemos Super El Ninho, e também, né, vou falar, né, do que está vindo por aí, que o El Ninho, tá dando tchau e tá ficando, vamos dizer assim, entre aspas, menos tempo que o que o pessoal achava. E também, né, eu vou falar rapidamente, já que tem a ver com El Ninho um pouco, né? Porque que tá tendo aquela cheia lá no pessoal lá do norte, principalmente lá no Acre, lá em Roraima e tal, ou seja, pela parte lá de baixo, tá cheio lá, tá tendo chuva, e que se era para redução de chuva por causa do El Ninho, né? E temos também a questão lá do Rio Paraguai, né? Também que está. Mas o do Rio Paraguai eu vou tratar de um outro vídeo, que sim, nós podemos ter um período de seca lá vamos dizer assim, lá na região, né, do Pantanal. E eu já falei aqui no canal que isso poderia acontecer. Há uns 2, 3 anos atrás eu já tinha falado isso. Mas eu volto aqui com esse assunto e já peço a você logo o seu dedo no like e que compartilhe esse vídeo. Bom, os dados que vocês estão vendo aí do CEDAS, né? Isso aqui são dados que medem lá in situ a questão do El Ninho. Isso aqui foi 19 de novembro, foi quando eu fiz um dos vídeos falando da questão do El Ninho. Ele estava, né, entrando pela primeira vez em um El Ninho forte, né? Ele tinha acabado de passar por El Ninho forte, onde que de 0 até 0,5, tanto para baixo quanto para cima, quer dizer neutro, tá? Quer dizer neutro. Aí quando você pega acima de 0,5 até 1, para cima ou para baixo, quer dizer o quê? Um evento fraco. Acima você quer dizer El Ninho, abaixo você quer dizer Laninha. E quando você tem acima de 1 até 1,5, você tem o evento moderado. Tá? Acima de 1 até 1,5, para baixo ou para cima, aqui você tem o El Ninho moderado, aqui você tem um Laninha moderado. Agora, quando passa de 1,5 e vai até 2, você tem o evento forte. Então, de 1,5 até 2 positivo, você entra na fase do El Ninho forte. E de 1,5 negativo até 2 negativo, você tem um Laninha forte. Tá? Então, a partir daqui, mais ou menos, né, 18, 19 de novembro, entramos num El Ninho forte, tá? Que os dados de hoje mostram que não durou assim tanto que falava, onde flutuou lá no mês de dezembro, né, pegando, até subiu mais um pouquinho, voltou. Ele ficou flutuando ali, principalmente, né, no mês de dezembro, entre forte, né, mas um forte não tão forte, e depois ele foi decaindo para o El Ninho moderado. Hoje ele está como El Ninho moderado, mas o moderado já indo embora, já querendo ir embora. Pois é, esses são os dados. Eu posso mostrar para vocês ainda mais uma coisa, que os dados lá da própria NOAA, tá? Tem um site aqui, tá? Onde eu vou mostrar, eu fiz bobagem aqui, peraí, rapidinho. Pronto. Um site aqui da NOAA, onde eu vou mostrar que é esse daqui, tá? Esse daqui, onde que nós vemos o El Ninho e Laninha, né? Episódios frio e quente por temporada. Então, desde 1950, onde você tem aqui, ó, vamos dizer assim, azulzinho é Laninha, onde não tem nenhum nada assim negrito, né? Ele é neutro, e onde você tem em negrito aqui
ele é o que? É o Ninho. Então você podemos ver que até mesmo, pessoal, em alguns episódios onde temos aqui ó, menos 0,8 estava neutro, porque tem uma questão de pressão, tá, da relação do vento e tal, mais 0,5 tá, é considerado, né, neutralidade, tá, que tem a questão de pressão lá. Então vocês podem ver que às vezes pode acontecer, onde aqui ó, 0,5 tá, já foi considerado um El Ninho fraco, justamente pela questão da pressão, onde que o El Ninho, além de ter que ter a temperatura e pressão da direção do vento, tá? Então, beleza. Então, como é que foi classificado agora, né? Como é que está a situação agora? Começou ó, fraco, fraco, começou a ficar moderado, moderado, começou a ficar forte, forte, forte e forte. Então, opa, mas atingiu 2, ó. 2 já não é um super El Ninho? Não. Como eu falei, né, de 1,5 maior que 1,5 até 2 é forte. Maior do que 2 para cima é o super El Ninho, como tivemos aqui em 2015. Olha aqui, até aqui estava forte, tá? Ó, veio, ele começou ó, fraco, 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 né? Fraco, 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 moderado, moderado para forte, forte, e aí ó, a partir daqui, né, do trimestre agosto, setembro e outubro, ele ó, chegou à característica do super El Ninho, chegando até 2,4, 2,6, 2,5 e perdurou no super El Ninho durante 6 trimestres, né? Então, ou seja, pegou desde o trimestre agosto, setembro, outubro, até o trimestre janeiro, fevereiro e março. E depois ele caiu rapidamente para um El Ninho forte, moderado e foi embora. Tá? O mesmo aconteceu aqui no Super El Ninho também, de 98, agosto, setembro, outubro, pegamos aqui, ó, Super El Ninho, e depois ele foi decaindo. Aí tivemos outros episódios de El Ninho forte, teve aqui também, ó, que chegou a Super El Ninho na década de 80, aqui também começou ó, com El Ninho forte para Super El Ninho e chegou nessas condições aqui de Super El Ninho, só que mais fraco. E por aí vai, né? Tivemos esses eventos, tá? Onde vocês podem ver que houve horas de aquecimento lá do El Ninho, hora de resfriamento lá do Laninha, tá com Laninha forte, tá com Laninha até muito forte, somente aqui na década de 70, né? Então tivemos essas situações, onde que o último Laninha, apesar de ser bastante duradouro, tá, ele ficou flutuando mais na faixa de moderado a leve. Tá? No início ele chegou a ficar um El Ninho moderado, mas o grande problema dele é que ele durou, né, 3 anos, quer dizer, vamos dizer assim, praticamente 4 anos, né? Porque teve uma pequena interrupção aqui, né, de dois meses, mas o efeito total foi sentido até esse trimestre, começou em 2020, foi até 2023. Tá? Então, beleza, estamos vendo isso daí, mas vamos voltar rapidamente lá para a situação onde, né, por que eu falo que sim, o El Ninho, né, tá indo embora? Porque nós estamos vendo isso aqui, ó, as anomalias de temperatura de subsuperfície e os dados, né, no caso, os últimos dados são justamente do dia 28 de janeiro de 2024, tá? Esses são os últimos dados, né, que foram plotados pela NOAA. E nós podemos ver uma grande mancha azul aqui no Pacífico. Ela está vindo para cá. E onde que é justamente essa região aqui, somente essa região costeira, onde o El Ninho começa a nascer como El Ninho costeiro e vai tomando o Pacífico com água quente, ou quando tem essa ressurgência de água fria, vai tomando o Pacífico com El Ninho, com Laninha, né? Então nós podemos ver que está tendo esse deslocamento dessa água fria de subsuperfície,
tá? Uma água que está até de 4 a 6 graus abaixo, né, da temperatura, alguns bolsões de água fria, que podem vir sim, tá, a trazer essa questão do Laninha. Já vinha falando isso já há algum tempo. E a NOAA colocou aí as probabilidades, onde que nós teríamos já em abril, maio e junho, nesse trimestre, a probabilidade de até quase 80% de estar neutro. E entre junho, julho e agosto, aproximadamente pouco mais de 50% de chances de laninha. Então, nós teremos o que? Um resfriamento, né, no trimestre maio, junho e julho, tá? Onde que, apesar de estar neutro, a configuração já vai partindo para a laninha. Isso aí nós estamos falando do Oceano Pacífico. E aqui está justamente a previsão que eu já vinha falando, que já poderíamos ter um inverno com laninha, e os modelos agora estão dando isso, né? E já setembro, outubro, novembro, um verão, né, do ano que vem, ou seja, um inverno no hemisfério norte com laninha de novo, tá? Já pegando a parte de inverno, ou seja, né, o trimestre outubro, novembro, dezembro para eles lá, já que já é o início do inverno no hemisfério norte, e aqui o nosso verão. Então nós podemos ter, né, já um inverno um pouco abaixo da média, dependendo de como seja esse laninha. Essa aí já vamos esperar mais um pouquinho para falar, e pegando um verão também mais ameno com laninha, também dependendo de como vai estar outras situações. Que uma outra situação é essa daqui, ó, a temperatura do Oceano Atlântico, né, do oeste, ou seja, o Oceano Atlântico, né, que está do nosso lado aqui. Tá? Simplesmente ele está com temperaturas acima da média, ele está mais quente. E por ele estar mais quente, essa entrada de umidade que vem lá da zona de convergência intertropical, que é lá em cima, que entra lá pela costa norte, né? Ou seja, a chuva, né, que o regime de chuva do Brasil, ele é todo pelo Oceano Atlântico, né? O Pacífico comanda na questão do El Niño, tal, e outras, El Niño, Laninha até, e outras situações como oscilação de em julho e tal, mas, né, nós temos que a maior entrada de umidade, a maior umidade que vem que entra no Brasil é através, né, da zona de convergência intertropical. Essa faixa ali, ela é responsável por 33% da chuva planetária. Então você tem essa esteira de umidade, vamos dizer assim, essa umidade que entra, muito, muito também provocada pelos ventos alísios, ela entra ali pela Amazônia, chove, tá? Chove em torno de 40%, 20% é reciclado pela evapotranspiração e também pela evaporação, e essa umidade ela, né, desvia ali pelos Andes, tal, e vem para chover aqui no sul, sudeste e parte do centro-oeste. Só que quando nós temos um El Niño, os ventos eles tendem a ser de oeste para leste. Então você acaba dando uma dificuldade um pouco nessa entrada de umidade que vem da zona de convergência intertropical. E aí você tem menos chuvas lá na questão do norte e nordeste, e mais chuvas lá no sul, porque você acaba vindo uma corrente de jatos que vem do Pacífico, ela é um pouco mais de alto nível, que ajuda a formar os ciclones extratropicais. Então você acaba tendo um aumento de ciclones extratropicais por causa desse vento um pouco mais alto, dessa corrente de jatos, que ajuda na ciclogênese. E sim, nós temos mais ciclones extratropicais durante um El Niño. E nós tivemos sim, né, bastante ciclones se formando, nada acima da média, né, histórica, coisa se falando, não, os ciclones estão aumentando. Não, tá? Só que tivemos bastante ciclones que atingiram a região sul, né, uns que passaram bem perto, outros braços, e só de já ter esse ciclone, que é um centro de baixa pressão, já joga vento, joga muita umidade e tal,
problema, né? E que tem as frentes frias que são associadas ao ciclone extratropical. Lembrando que ciclone extratropical é ciclone de núcleo frio. E tivemos agora um ciclone tropical há pouco tempo, né? O ciclone tropical ele é um estágio antes do furacão, tá? E que decaiu rapidamente para depressão tropical aqui na costa do Brasil. Tá? Então não foi furacão, tá? Ele começou com um subtropical e mudou de categoria, mudou de nome, tá? Mas esquece, não teve nada a ver com furacão. Tá? Nós tivemos furacão no Brasil, sim. O Brasil tem a possibilidade de ter esses fenômenos, tá? Só não tem muito por causa de ventos cortantes. Eu posso trazer aqui de novo, né, mostrar por que temos pouco furacões aqui no Brasil. Então essa questão aí dessa temperatura está um pouco acima da média. Ela o que fez? Ela fortaleceu a entrada de umidade, né, vinda justamente, né, de oeste, de leste para oeste, né? Ou seja, a zona de convergência intertropical, trazendo maior essa umidade, entrando mais com essa umidade. E quando passa um ciclone extratropical no sul, quando monta agora, principalmente no verão, tá, a zona de convergência do Atlântico Sul, tá, que é uma outra esteira de umidade que ajuda a trazer essa umidade lá do norte. Tá? Então o que acontece? Você tem essa passagem de entrada de mais umidade e acaba chovendo mais, mesmo com o período de El Niño, tá? E acaba trazendo que um desequilíbrio um pouco na questão ali do Pantanal, mas o Pantanal também tem uma outra explicação muito mais forte que eu vou trazer para vocês aqui e mostrar que apesar que esse período agora seria um período de cheia, tá? De chover bastante, e quando nós não temos um período de cheia no Pantanal, tá? Quer dizer que o período de seca vai ser brabo. Então as autoridades que se preparem. Beleza? Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. Gostou? Já larga o dedo no like e compartilha esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima, pessoal.